Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu já quero pedir para você que se inscreva nesse canal, você que está chegando agora, se inscreve no canal. Você pode também curtir esse vídeo, curta, compartilhe, né? Chame as pessoas, compartilhe com as pessoas, ative as notificações para que sempre quando subimos um novo vídeo você seja notificado, tá bom? E venha participar, esteja conosco aqui no canal Movimento Persevere, tá bom? E pode comentar, coloca aí os seus comentários, alguma dúvida que você tiver, depois a gente vai estar te respondendo aqui mesmo nos comentários, tá bom? Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos, todos os dias, de segunda a sexta, nós subimos um vídeo aqui no canal e nós estamos falando essa semana sobre 5 chaves para um ano com propósito. Então você que não quer entrar ano, sair ano e permanecer da mesma maneira, com as mesmas frustrações, com as mesmas chateações, na verdade, quantas são as pessoas que no final do ano fazem ali os seus planejamentos, fazem ali os seus planos, a sua lista de planos para o novo ano, e quando chega no final do ano ela está frustrada, porque na verdade nós temos um propósito para cumprir e nós só seremos plenos, só seremos realizados quando estivermos firmes no cumprimento do nosso propósito. Por isso nós estamos falando sobre 5 chaves, na minha opinião, chaves essenciais para um ano com propósito. Primeiro dia falamos sobre a insatisfação, o vídeo está aqui no canal. Segundo dia falamos sobre a devoção e hoje nós vamos falar sobre a direção. Nós estamos trabalhando com Filipenses capítulo 3. Então eu quero falar hoje sobre a direção, onde no verso 13 o apóstolo Paulo ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha que coisa interessante. Paulo ele diz: eu foco naquilo que está diante de mim, esquecendo-me das coisas que ficaram. Versículo 13 ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, né? Para as que estão avançando, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos desconectar, esquecer daquilo que ficou para trás. Nós precisamos ter uma direção. A terceira chave para um ano com propósito é ter uma direção estabelecida por Deus. É quando você tem no seu coração, você acata aquilo que Deus te deu, você ouve aquilo que Deus ele está te dizendo e você segue de acordo com aquela direção, ainda que aquilo lhe custe a sua compreensão. Porque muitas das vezes você não vai compreender, mas você precisa se desconectar. Pessoas perdidas, elas são controladas pelo seu passado. Pessoas que são perdidas, elas são controladas, elas tomam decisões, atitudes equivocadas, erradas, baseadas no seu passado, em frustrações que tiveram, em decepções que tiveram, numa série de fatores que ela já viveu. Aquilo acaba sendo determinante para suas decisões nos dias de hoje. Mas o verdadeiro cristão, nascido de Deus, o remido de Deus, né, que quer viver o seu propósito, ele olha para o futuro, ele segue para o futuro. A palavra esquecer, quando Paulo está dizendo eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, não está dizendo que ele fez uma lavagem cerebral, que ele apagou da memória, não. Esquecer significa não ser controlado por aquilo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo eu esqueço, ele está dizendo eu não sou controlado por aquilo. Porque você já imaginou na condição de Paulo, que outrora era um perseguidor da igreja, é chamado por Jesus para ser um perseguido. Então ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido. Né? Eu não sei se você conhece a história de Paulo, mas Paulo era um perseguidor implacável dos discípulos do Evangelho. Né? A Bíblia ela menciona, por exemplo, no apedrejamento de Estevão que Paulo estava presente. Né? Então ele deixa aquela figura de perseguidor e torna-se um perseguido. Quer dizer, a mudança de Paulo ela é da água para o vinho. Então você já imaginou lidar com aqueles fantasmas, com aqueles traumas, com tudo aquilo? Se Paulo estivesse preso ao seu passado, meu querido, ele não cumpriria o seu propósito, porque o passado de Paulo era manchado. O passado de Paulo era um passado que é muito difícil para aquilo que ele estava vivendo, totalmente fora daquilo que ele estava vivendo, oposto àquilo que ele estava vivendo. Então, ele disse, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Quer dizer, eu já não sou mais dominado por aquilo. E eu prossigo. Então, essa chave da direção, você precisa ter uma direção concreta dentro de você.
Buscar em Deus. Deus falou comigo, Deus me deu uma direção. Então esqueça de tudo aquilo que você viu. Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Isso acontece com todos. Eu, com muitos anos de evangelho, 2021 para mim, por exemplo, foi um ano de decisões erradas. Sem consultar Deus, decisões equivocadas, né? E sofri as consequências por isso. Mas quando Deus falou e me deu uma direção e falou ao meu coração, eu não pensei mais nada. Eu decidi acatar a voz do Senhor falando dentro de mim. E aquilo me deu uma direção. Aquilo me deu um rumo. Então isso tem que ser na sua vida. E quando você tem uma direção e você se esforça para aquilo, nada te prende. Nada te prende. Então essa é uma chave essencial. Nós não podemos ficar presos a escolhas erradas, a situações erradas que tomamos no passado. Nós precisamos imediatamente. Talvez você está preso a um pecado. Talvez um pecado, a um trauma, ou alguém que te assediou na sua infância, alguém que te abusou na sua infância, traumas de infância, e você está preso a isso e você não consegue avançar. Todas as suas escolhas são baseadas nos seus traumas. Todas as suas decisões são baseadas naquilo que você viveu lá atrás. Você precisa se desprender disso, você precisa se desconectar disso e seguir para a direção que Deus está dando. Essa é uma chave importantíssima. Importantíssima. A direção, peraí. Porque como que você vai viver o seu propósito estando perdido? Sem rumo, sem saber para onde vai, ou agindo de maneira equivocada? Porque é isso que as pessoas, muitas das vezes, elas fazem. Elas querem um ano novo, mas não querem ser pessoas novas. Como que você vai viver algo novo cometendo os mesmos erros? Cometendo as mesmas falhas? Eu digo isso porque eu baseio a minha vida nisso, porque eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Mas luto para que não seja preso a erros que cometi. Então isso muitas das vezes custa a nossa razão, porque se você for olhar para a lógica, você vai dizer, não, peraí, eu já fiz, ou determinada coisa lá no meu passado, não, eu quero segurança. E Deus te aponta um caminho para a direção. Às vezes a gente quer estabilidade. E no reino de Deus não existe estabilidade, existe confiança no Senhor, existe fé. Deus ele fala para um homem chamado Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É muito fácil para você ler esse texto ou ouvir alguém pregar essa mensagem hoje, porque você não estava na pele de Abraão. Ele morava, economicamente falando, na cidade mais próspera da época, Ur dos Caldeus, e era o único lugar que ele conhecia. A sua família estava ali, ele tinha raízes naquele lugar. E Deus não fala para ele, Abraão, sai daqui e vai para tal lugar. Deus diz, vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, no decorrer da caminhada, eu vou apontar o caminho para você. Eu vou te revelando de acordo com a sua caminhada, de acordo com com o dia a dia. E Abraão toma a decisão e começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos confiar na direção que Deus aponta. Se Deus disser, olha, mas tem um vale da sombra da morte, ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Senhor, mas esse caminho aqui, eu estou com você. O Senhor está dizendo, e já que o Senhor está com você, então tudo vai dar certo, não tenha medo. Mas você não pode ficar preso, ancorado no seu passado. Não ancore no seu passado. Não se desprenda do seu passado. Tome a decisão de seguir a direção de Deus. Né? Nós falamos no primeiro dia sobre insatisfação, que é estar insatisfeito com uma vida cristã superficial, porque hoje nós vivemos muito em distração, né? Distração demais, as pessoas estão distraídas com o celular, com isso, com aquilo. E no segundo dia, nós precisamos estar insatisfeitos e buscar mais a Deus. E no segundo dia falamos sobre devoção, sobre sermos verdadeiros devotos do Senhor. E hoje a palavra é a direção, a chave é a direção. Siga na direção que Deus aponta para você. Custe o que custar. Custe o que custar. Então você precisa confiar. Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Qual que é o teu alvo? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo não é fulano, ciclano, beltrano, é Cristo. Então é para ele que nós temos que seguir nessa direção. Então essa foi a nossa terceira chave, a direção. Amanhã nós estaremos falando da quarta chave. Nós vamos subir aqui no canal o vídeo falando sobre a quarta chave, que é a determinação. A determinação.
Então falamos sobre insatisfação, devoção, direção e amanhã vamos falar sobre a determinação. Amanhã é a quarta chave. Então esteja conosco aqui no canal para que você seja abençoado com essa palavra. Se essa palavra abençoou você, se você conhece alguém que está perdido, que não tem direção, compartilha com ela. Compartilha com ela para que ela tenha um ano de propósito. Um ano com propósito. Já pensou chegar no final do ano, você com as pessoas próximas a você, comemorando, celebrando, dizendo, olha, cumprimos um propósito, estamos vivendo, né, o nosso propósito, e 2022 foi um ano que vivemos intensamente. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero chegar no final desse ano com as pessoas próximas a mim, a minha família, amigos, pessoas próximas, e dizer, olha, esse ano foi um ano que eu vivi intensamente o propósito de Deus na minha vida. Então que assim seja na sua vida também. Que Deus abençoe você de uma forma abundante. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Que Deus te abençoe. Até logo.